Fala fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo agora de Corinthians 2, o aniversariante Corinthians 2, Flamengo. Vencemos, rapaziada. O Corinthians volta a vencer na Neoquímica Arena depois de um mês sem vencer no Campeonato Brasileiro, depois de ter vencido apenas uma partida nas últimas 11, que foi contra o Bragantino pela Sul-Americana. O Corinthians volta a vencer e volta a vencer do estilo Corinthians. Precisava ser hoje, precisava. O combo de Corinthians e Flamengo hoje precisava ser a nossa virada de chave, tinha que ser. A Gaviões da Fiel convocou, a torcida inteira convocou que hoje tinha que ser o dia. Não importa a má fase, não importa todo momento que a gente está passando, toda merda que a gente está vendo que está acontecendo no Corinthians, mas hoje tinha que ser uma virada de chave. Hoje tinha que ser um dia novo e foi pro Corinthians. Com muita garra, com muito suor, o Corinthians venceu o Flamengo. E vamos combinar, reencontro do Tite, o Tite voltando para a Neoquímica Arena depois de ter recusado a gente, não uma, não duas, não três, 4 vezes que ele recusou a gente. Um cara que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, mas que se provou ser um traíra nessa ação dele, ele voltando para a Neoquímica Arena, aniversário de 114 anos do Corinthians hoje, uma data especial, talvez o único momento no ano que a gente poderia comemorar alguma coisa, que é comemorar esse time que a gente tanto ama, o aniversário dessa instituição que a gente tanto carrega no peito, que independente de jogador, de dirigente, de técnico, de todo mundo que está passando nesse time, isso aqui fica. Isso aqui vai ficar para sempre, os torcedores vão ficar para sempre, e era isso que a gente tinha que comemorar hoje. Então, cara, que dia especial, que vitória para aliviar a alma. Hoje, mais uma vez, como todo mundo fala, a gente vai estar sorrindo, vai estar feliz no vídeo, graças a Deus. E é só a primeira. A gente tem que manter o pé no chão, porque são 14 finais. A gente tinha 14 finais pela frente, o Corinthians venceu uma batalha. Faltam 13 finais pra gente escapar desse momento terrível que a gente tá passando e colocar o Corinthians no lugar onde que ele merece. Então ganhamos a primeira. Hoje muito aplauso realmente para todos os jogadores do Corinthians que deram a vida em campo. Hoje o Corinthians entendeu que era uma final, entendeu que era um clássico, entendeu que era um jogo importantíssimo para a gente virar essa chave e deu a vida. Hoje o Corinthians foi um time que se entregou do começo ao fim do jogo. Pode ter faltado qualidade de um momento ou outro? Pode ter faltado. Pode ter tido um pouco de burrice, por exemplo, no pênalti que o José Martins cometeu? Pode ter tido, realmente, ele foi infantil naquele lance. Mas o resto, cara, você vê todo mundo brigando, todo mundo lutando. E hoje o Corinthians foi Corinthians mais uma vez. E não importa, irmão, você pode gastar 500 milhões em reforços, você pode ter o elenco mais badalado do Brasil, o técnico mais badalado do Brasil, uma fase maravilhosa. Mas se você enfrenta um time que tá com alma, que tá com espírito dentro de campo, nada disso vai derrubar. Nada disso vai derrubar. E mais uma vez o Corinthians deu prova no jogo de hoje que nada disso derruba um time que tá com sede, que tá com vontade de vencer. E o Corinthians tem que ser assim. Hoje a bola entrou, tem que entrar nos outros jogos também, mas não pode faltar esse espírito, não pode faltar essa vontade, porque é assim que a gente vai se livrar. Todo mundo unido, todo mundo junto, e o Corinthians vence o Flamengo mais uma vez, 2-1 depois de 2 anos, graças a Deus. Você falou muito desse lance da união, que acho que é realmente o principal pra gente levar em conta, porque como você falou, a torcida começou com toda uma convocação, o clube comprou a ideia, fez uma baita festa antes do jogo começar, um baita mosaico 3D, as bandeiras que tem lá todos os anos, teve um show também de música antes de começar, então o clima na Neoquímica Arena tava muito, mas muito bom. E também teve todo outro lance que deu pra ver que os jogadores compraram essa ideia, porque dessa vez o Corinthians não entrou desligado, há muito tempo a gente não viu o Corinthians abrir 1-0 dentro de casa, era sempre o adversário que saía na frente, a gente tinha que buscar, então muito bom hoje ver também que o time entrou ligado, entrou com um espírito diferente, entrou mais confiante, e realmente todo mundo unido, todo mundo em pró da vitória. Você vê a comissão técnica também, o Ramon Dias até acabou expulso, o Hermiano acabou até expulso de tão dentro do jogo que ele tava, os reservas o tempo todo levantando pra xingar o juiz, pra entrar dentro do jogo mesmo, os gandulas escondendo bola, Furando bola, tem que furar a bola mesmo, gente. O Corinthians não precisa jogar bem, não precisa convencer, precisa vencer, precisa ganhar. Hoje calhou que jogou bem contra o Flamengo, que é muito superior mesmo com a quantidade absurda de desfalques que eles tinham. Inclusive hoje, na hora que eu acordei, por incrível que pareça, acordei muito confiante. Tava confiante também. Assim, acreditando muito na vitória hoje, com um clima muito bom. E pra ser bem sincero, na hora que eu vi o Pedro na escalação, veio um pouco de receio, porque realmente é o cara que é o diferente. Você ter o Pedro no seu time, que é o melhor jogador do Brasil, ou o Carlinhos como centroavante titular, é bem diferente. Então você já começa a ficar um pouco mais pressionado. Só que ainda assim não foi o suficiente. O Corinthians entrou para jogar a bola, jogou muito bem o primeiro tempo, realmente foi a infelicidade do Martins, que também acho que foi um pouco infantil, que acabou colocando o resultado um pouco em xeque
naquele momento, mas o segundo tempo foi um segundo tempo de manual. Jogando com o regulamento debaixo do braço, jogando como tinha que se jogar, sofrendo falta quando tinha que sofrer, prendendo bola quando tinha que prender, fazendo cera quando precisava fazer também. O Yuri Alberto sendo expulso na hora que tinha que ser expulso. Hoje foi tudo perfeito, nem acho que ele precisava ter feito o que ele fez. Só que hoje a gente realmente vê uma virada de chave grande pro Corinthians e ela é mais importante pela data FIFA. Porque agora vai ter 10 dias para esses caras realmente ficarem tranquilos, colocar a cabeça no lugar, se preparar de vez para a maratona de jogos que o Corinthians vai ter pela frente. Porque em um curto período de tempo a gente já vai resolver a nossa vida na Sul-Americana e na Copa do Brasil e já vai ter outros jogos muito importantes do Campeonato Brasileiro. A gente conseguiu 3 pontos hoje, que era um jogo que a gente nem imaginava que a gente fosse ganhar. Acho que a maioria dos torcedores do Corinthians com um empate antes de começar o jogo já estaria satisfeito, que é o Flamengo, né? A gente tem que ser realista. E vai ter um jogo muito importante contra o Botafogo também. Se o Corinthians, por algum acaso, por algum milagre, consegue vencer do Botafogo, aí o nosso patamar já vai lá pra cima, a confiança vai muito lá pra cima, já começa a poder olhar para as Copas com outros olhos. Vai ter um jogo muito importante com o Atlético Goianiense também, que é imperdível. Esse jogo também tem que ser tratado como final. E que nem você falou, tinham 14 jogos e são 14 finais do final do campeonato. Agora faltam 13. A gente precisava de 7 vitórias em 14. Hoje a gente precisa de 6 em 13 e dá pra ver esse time conseguindo essas vitórias. Se jogar como jogou hoje, desculpa, eu me recuso a acreditar que não ganha do Inter em casa, que não ganha, não sei, do Cuiabá fora, do próprio Atlético Goianiense em casa. O Corinthians ainda tem muita sobrevida nesse Campeonato Brasileiro e dá pra ter muito mais pontos que a gente tem na tabela e terminar o ano de uma maneira muito mais tranquila. Isso é pra deixar um recado pros torcedores, pra aqueles lá que estavam desacreditando. Tudo bem, o momento é ruim, a fase é ruim, você ter uma desconfiança, você dormir com dor de cabeça, passar a semana inteira preocupado, é normal, cara. Eu passei assim, a última semana, falando com uma experiência de corintiano mesmo, a última semana foi a pior pra mim em relação ao Campeonato Brasileiro. Antes, não que eu não estava preocupado, mas eu consegui olhar um norte ainda, um horizonte. A última semana, depois que perde do Fortaleza, essa última semana foi muito, muito dolorida para mim. E ela teve porque o era baque todo Juventude, momento, né? Também teve o baque do Juventude, mas era todo momento você pensando, porra, velho, é o Flamengo depois, a sequência é difícil, não é possível que a gente não vai se livrar, tá dando medo, aí você vê que o adversário abre ponto, o Criciúma ganha no meio de semana, mas isso daqui é para quem desconfia, rapaziada. Faltavam 14 jogos, agora faltam 13, é muito jogo, irmão. É muito jogo. São é muita coisa pela frente. pontos em disputa. É muito ponto pela frente. É muito jogo. O Corinthians tem uma porrada de jogo ganhável. Tem muito jogo ganhável, cara. Inter dá pra ganhar. Atlético Paranaense dá pra ganhar. Vasco dá pra ganhar. Cruzeiro dá pra ganhar. Bahia dá pra ganhar. Isso tudo é jogo em casa, tá? Fora de casa ainda tem Vitória, Criciúma e Cuiabá, confronto direto. Atlético Goianiense em casa também, que nem você falou. Grêmio, última rodada. Tem muito jogo que dá pra ganhar. Tem que acreditar, irmão. Tem que acreditar. Esse papinho de já caiu, ai, vamos cair, ai, já caiu, isso não cola. Isso não existe. Tem que ser Corinthians, tem que ter postura de corintiano. A gente tem que seguir junto com esse time até o final, porque é possível. A gente viu no jogo de hoje. Quem que imaginava que o Corinthians ia ganhar do Flamengo? Todas as casas de apostas, a gente quebrou todas, rapaziada. Quebrou todas. Toda a casa de apostas, todo mundo, todo rival, todo até flamenguista, toda a mídia, muito corintiano, porque é normal você desconfiar que o Corinthians vai ganhar de um dos melhores times do Brasil, o time que tem o maior poderio financeiro e de elenco do Brasil. É normal, mas isso é futebol. Isso é futebol, essas coisas acontecem. O Corinthians já deu muita prova na sua história que consegue se erguer em momento difícil, em momento que ninguém acredita, em momento que está completamente desfavorável. O Corinthians gosta. A gente, como corintiano, a gente sabe que o Corinthians gosta desses momentos. Gosta muito mais do que você jogar contra o Juventude com 2 a mais dentro de casa. Era obrigação ganhar esse jogo? Óbvio que era obrigação. Mas a gente sabe que o Corinthians gosta de jogo grande. O Corinthians gosta de adversário difícil, de caminho difícil. O Corinthians gosta disso historicamente. Então a gente tem que acreditar. Foi uma vitória agora contra o Flamengo que ninguém esperava, não estava na continha de ninguém, que nem você falou. São mais 3 pontos aí que ninguém esperava. Agora tem contra o Botafogo. A situação ainda é difícil. A gente provavelmente vai acabar essa rodada ainda na zona de rebaixamento. A gente está gravando enquanto acontecem os outros jogos. O Fluminense está vencendo no momento. Então, no momento, o Corinthians continua na zona de rebaixamento. Tem muito time com jogo a menos aí para jogar, é verdade. Mas vai que ganha do Botafogo. Se ganhar do Botafogo, são 6 pontos, já sai da zona e a gente abre outro norte. Ou até um porque aí vem empate. contra o Atlético Goianiense em casa, que é um jogo que é para ganhar, que tem que ganhar. Se emendar 3 vitórias ou 2 vitórias e um empate, que nem você falou, a situação já é outra. É muito jogo pela frente, tem que ter esse espírito. Você falando de espírito, a gente viu hoje o Thales Magno cantando música do Corinthians no banco de reservas. Tem que ser assim, cara. Tem que ser desse jeito. Reforço que chegou, Martins, Hector Hernandes,
Tudo bem que o Hector sai no começo do jogo, o Martins até faz a cagada no pênalti, mas dá pra ver que estão sentindo o clima, estão sentindo o espírito. E é assim que tem que ser. O Hugo já sentiu, o Charles já sentiu, o André Ramalho sentiu, e é isso que o Corinthians tem que ser. Se a gente pegar o jogo de hoje, pra gente analisar um pouco mais o que foi no 90 minutos, sem ser toda a energia que o corintiano precisa ter, esse discurso de cair não existe, vamos combinar? Mas o jogo de hoje, cara, foi um acaso. Se o Corinthians, eu até falei isso no pós-jogo que saiu nas outras redes sociais, se o Corinthians não ganha hoje, ia ser uma injustiça gigantesca, gigantesca, pelo roteiro, pelo espírito e pelo que jogou de futebol. O que o Flamengo fez hoje? O Flamengo não fez nada. O Flamengo teve um lance do Bruno Henrique no primeiro tempo, uma jogada individual que ele sai do Félix Torres. Teve o pênalti, que o pênalti foi um achado também, que o Pedro bate mal e faz. E no segundo tempo teve duas jogadas ali, uma do Pedro de fora da área e uma do Alcaraz no comecinho do jogo, logo na primeira bola, ali do segundo tempo. Do resto, o Corinthians neutralizou um time que pode ser considerado o melhor do Brasil. Em nome é o melhor do Brasil, em futebol jogado é um doce. O Corinthians neutralizou, o Corinthians foi melhor. O Corinthians superou por muito na vontade e na raça e o Corinthians pelo menos igualou na técnica. Porque a gente teve chance, além dos gols, teve o gol anulado do Félix Torres também, que foi bem anulado, de verdade, mas foi uma chance que o Corinthians criou outras chances também. No segundo tempo, você viu o Corinthians distribuindo bem pelas laterais. O Bidu pede um gol feito, que é ruim que essas bolas sempre caem no jogador errado, né? Se cai num atacante, ele poderia ser diferente. Mas a gente não cedeu nenhuma chance clara pra eles, como o Bidu teve essa, por exemplo. Qual que foi a chance de dentro da área, muito clara, que o Flamengo teve e que acabou desperdiçando? Não teve. O Corinthians, de fato, conseguiu neutralizar um dos melhores times do Brasil. E você falou aí do Bidu, a gente viu hoje uma partida do Corinthians que... Vamos dar o braço a torcer, a gente tem que ser assim. Quando perde, a gente critica, rapaziada, e continua apoiando. Quando vence, a gente elogia. O Ramon Dias foi muito mal em alguns dos últimos jogos do Corinthians, essencialmente o jogo contra o Juventude. Foi muito mal. Hoje ele foi bem. A gente reclamou do Fagner, apostou no Fagner, o Fagner fez um puta jogo. Um baita de um jogo, fez um jogaço, irmão. Um jogaço, defensivamente, ofensivamente. Manteve o Bidu, jogaço do Bidu. O trio de zaga que a gente contesta, a gente falou no meio de semana. O Gustavo Henrique pedia passagem e merecia uma chance como titular. O Félix Torres hoje entrou e mostrou porque que o Corinthians pagou 30 milhões nele. É pouco, ainda é pouco. Foi um jogo bom dele só, mas jogou muito. E jogou muito quando precisava. Hoje a escalação deu certo, hoje o time fluiu bem, marcou bem, se dedicou do começo ao fim do jogo, deu carrinho, teve vontade. O do Yuri concordo que foi infantil, mas a gente precisa ganhar um jogo, rapaziada. Se tem que furar a bola como furou, dar voadora que nem deu voadora, precisa ganhar um jogo. E ganhou o jogo. Foram 3 pontos na conta, a Corinthians jogou bem. Vou passar para você fazer sua análise do jogo também, que a gente falou muito da energia. Mas, cara, foi um jogo que o Corinthians venceu, convenceu, mereceu ganhar, criou chance e se defendeu bem. O Corinthians hoje se mostrou ser um time sólido e precisava de uma prova de fogo, não precisava? Contra o Flamengo, que é um dos melhores times do Brasil, o Corinthians teve essa prova de fogo. E eu espero que hoje realmente seja essa virada de chave. Eu acho que o único ponto, além de tudo que você falou, que eu concordo, óbvio, com relação ao jogo de hoje, é que realmente o próprio Ramon ganhou uma sobrevida muito grande, porque muita gente já falava sobre uma possível queda do Ramon Dias, uma troca no comando técnico do Corinthians, que internamente a pressão em cima dele já estava existindo no Parque São Jorge, e hoje a gente vê que realmente, com nomes que a gente não esperava, como por exemplo, você falou do Fagner, que também foi uma crítica minha quando eu vi a escalação, ou até mesmo no meio campo, que ele escalou o Charles de titular, que ainda é muito criticado por alguns torcedores, só que foram 2 jogadores que entraram e representaram demais. Nas próprias substituições que ele fez, ele foi bem, querendo ou não. O Yuri era o único que poderia entrar ali naquele momento, quando o Hector se machuca. Ele entra, não faz um grande jogo na minha opinião, mas ele faz a jogada inteira do primeiro gol. E no segundo gol ele também participa da criação da jogada. Aí você vê, Raniel e Ria entraram bem, fecharam espaço, o Ria correu de novo, que nem um condenado. O Romero entrou com 50 segundos em campo, primeiro toque dele na bola, ele faz gol. Jogou muita bola. E jogou muita bola hoje. Então você vê que realmente é importante pro Ramon e pro Emiliano também, pra eles terem um pouco mais de respiro, que pra eles também é importante. Se pra gente é importante uma vitória, pra gente respirar, poder voltar a ganhar, pra eles então, pra ter tranquilidade de trabalhar e poder focar também nas outras competições agora, é mais importante ainda também. Ou até mesmo pra outros jogadores, cara. O próprio Félix Torres que você falou, que foi o que mais me impressionou no jogo de hoje, que é um jogador limitado, que vinha sendo muito criticado e que faz uma partidaça. Eu aposto que a confiança do Félix Torres vai lá pra cima agora também. Agora é com ele manter esse ritmo. Mas quem esperava que ele fosse fazer a partida que ele fez hoje, por exemplo? Então acho que é mais importante ainda por isso, porque vai vir uma energia muito forte daqui pra frente. O clima tem que mudar lá dentro, tem que ser de fato uma virada de chave. O jogo Corinthians e Flamengo 2024 tem que ser a virada de chave da temporada do Corinthians, se a gente de fato quiser permanecer na primeira divisão, porque não dá pra deixar a peteca cair. Depois de fazer o jogo que fez hoje,
Não dá pra se dar o luxo de jogar outro jogo como jogou contra o Juventude, por exemplo, ou contra o Bragantino, de ficar desperdiçando chances e não dar certo. A gente viu com o Ramon aí, só pra gente finalizar o lance do Ramon Dias, a gente viu a primeira sequência dele, que foi muito boa, vitória contra o Criciúma e vitória contra o Bahia. Depois disso, o Corinthians deixou a peteca cair, que foi o momento que o Corinthians ganha 2 jogos e você pensa, pô, agora vai. Chegou o técnico novo, ganhou 2 jogos, melhorou bastante o coletivo. O Corinthians agora vai caminhar para um rumo totalmente diferente. E a gente viu que não foi assim, porque o Corinthians, depois disso, não tinha ganho mais o Campeonato Brasileiro. Por incrível que pareça, a última vitória tinha sido no primeiro turno contra o Bahia, cara. E a gente já tá aí, sei lá o quê, a quinta, sexta rodada? A gente falou no carro, foi Pô, isso no é dia inacreditável. 21 de julho, a última vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Fazia mais de um mês. Então é importante para dar uma sobrevida e até porque eu acho que estava sendo um pouco injusto em questão de desempenho. Resultado a gente tem que cobrar. A gente torce pro Corinthians, irmão. A gente torce para um dos maiores clubes desse país. Esse time não pode estar na situação que tá. É uma vergonha tá. Não pode estar. Mas se a gente for analisar boa parte desses jogos, o Corinthians não jogou mal, cara. Não jogou mal contra o Fortaleza e perdeu. Não jogou mal contra o Bragantino e perdeu. Não jogou mal uma porrada de jogo e perdeu. Assim, contra o Grêmio competiu bastante, teve muita chance e não fez. Faltava matar jogo, faltava ganhar. Faltava ter o lance realmente mesmo de somar os 3 pontos, cara. De botar a bola para dentro da rede e não deixar. Mata a jogada, fura a bola, não deixa a bola chegar. Não deixa tomar gol. Faltava isso. Então é importante, porque eu não julgo o trabalho como mal feito até o momento. O trabalho do Ramon Dias e do Emiliano precisa melhorar em muitas coisas, é verdade. Mas em compensação com o que estava antes, já está muito melhor, a gente vê a evolução nos jogos. Mas faltava o final, faltava o último passe, faltava botar a bola para dentro, faltava algo. Espero que depois de agora não falte mais. O foco segue sendo o Brasileirão. Só vai deixar de ser quando o Corinthians não ter chances matematicamente de cair. Ou se deve ser uma margem confortável, uns 5, 6 pontos de distância da zona de rebaixamento, que daí dá pra pelo menos, sei lá, tá numa semifinal de Copa do Brasil, para um pouquinho pra focar aqui. Mas obviamente sem entregar jogo. Não é pra escalar jogador reserva. O Corinthians agora, por exemplo, vai ter um monte de salto no Campeonato Brasileiro. Tem que ir com o que tem de melhor pro jogo contra o Botafogo. Independente de ser o Botafogo, de ser um jogo que a gente acha que vai perder, não tem essa de achar que vai perder, irmão. Todo mundo achava que a gente ia perder hoje também, ou que ia empatar, e foi lá e venceu. Então não dá pra desperdiçar ponto de maneira nenhuma. É isso, cara. Feliz pra caralho. Notas? Feliz pra caralho. Vamos pras notas, pô. Não sei nem mais o que falar. Vamos pras notas logo. Hugo teve uma participação curta no jogo com relação a defesas, fez 2 que foram importantes, que foi essa do Bruno Henrique, que você comentou no primeiro tempo, e a segunda que é primordial. A defesa que ele faz do Alcaraz, que o Alcaraz já tá driblando ele... Alcaraz. Ele leva todo o time inteiro do Corinthians, assim, com 2 minutos do segundo tempo, ele teve a chance de fazer o 2-1, e ali o clima ia ficar horroroso, ia ser difícil também do Corinthians conseguir uma eventual virada. Então a defesa do Hugo foi essencial, e por isso vai levar a nota dele mais ainda. E principalmente porque também no pênalti, não tem como culpar ele, né? Tipo, é difícil o goleiro ficar no meio. Então, por isso, eu vou ficar com nota 8,5 pro Hugo, porque essa defesa realmente foi muito importante. E, mais uma vez, ele foi muito acionado com os pés e foi seguro, não fez nenhuma besteira. Hoje eu não achei que foi um dos melhores jogos do Hugo pelo Corinthians, porque ele não foi muito acionado. O Corinthians, a gente tá numa realidade que a gente enfrentou o Flamengo em casa e a gente não sofreu, cara. A gente não sofreu. Isso é bizarro. Sofreu o coração. O meu coração quase saiu da boca depois de tantos acréscimos, que é uma vergonha, né? Só pra comentar isso, 9 minutos de acréscimo você tá de sacanagem. O árbitro picou o jogo toda hora, arbitragem ruim hoje, ruim. Não interferiu no resultado, mas ruim. Critério de amarelo dele também. Nenhum. Horrível. Mas vamos lá. O Hugo, ele não teve uma grande participação, porque o Corinthians, diferentemente de outras vezes que jogou com o Flamengo em casa, foi bem mais seguro. Os outros anos o Corinthians teve uma dificuldade enorme, teve aquele 1-0 em casa com o gol do Rodinei contra e só, né? Depois a gente só tomou taca do Flamengo em casa. E o ano passado empatou, enfim, mas ganhou esse ano. O Hugo foi importante realmente nessa bola do Alcaraz. No primeiro tempo a bola do Bruno Henrique ela vai um pouco mais pro meio do gol, mas ainda assim defende. Teve um escorregão no primeiro tempo que me preocupou ali, que ele vai pegar a bola, ele escorrega e ele consegue se levantar a tempo. Não achei uma partida primorosa porque não teve muito também o que ofereceu quando não sofreu muito. Por isso eu vou fechar de nota 7,5, porque foi importante, mas já teve momentos mais decisivos. Lateral direito, Fagner. Que jogo do Fagner. Pega o que a gente falou no jogo do Juventude. O quanto o Fagner foi criticado aqui nesse canal. E hoje ele fez o que a gente torce para ele fazer, calar nossa boca.
Calando essa boca, foi o melhor jogo do Fagner no ano, sem sombra de dúvidas. Não teve um jogo que nem o Fagner fez como esse. Não teve. Jogaço, defensivamente. Vale lembrar que o Flamengo tinha um lado esquerdo, que tinha Ayrton Lucas, que é um lateral extremamente ofensivo. E muito um lateral que também. gosta de chegar no ataque, é rápido, gosta de fazer gols. E o Bruno Henrique, que a gente sabe que é uma potência aí no futebol brasileiro há muitos anos. E o lado direito do Corinthians pouco sofreu. Com exceção daquele lance do Bruno Henrique no primeiro tempo, eles não fizeram mais nada. Ayrton Lucas e Bruno Henrique não tocaram mais na bola. E esse não lance tocaram. aí, inclusive, era o Félix Torres que estava na jogada, não era o Fagner. Pois é, e o Félix acaba sendo driblado. Fagner faz uma partidaça, ofensivamente, bem nos cruzamentos, deixa o Bidu na cara do gol que ele perde aquela chance. Dá um puta passe também pro José Martins no segundo tempo, construção de jogada. Acertando o passe, correndo, ganhando dividida. A gente viu o Fagner pelo tempo que ele foi em campo, depois ele cansou. Mas ele estava inteiro, ligado toda hora, dando carrinho, brigando. Pra mim, uma partidaça do Fagner, cara, deu uma segurança absurda pelo lado do campo. Eu vou fechar com uma nota 8,5 pro Fagner. Eu vou seguir de 8,5 também. Partidaça absurda. Acho que além dessa, só contra o Santo André, que ele dá 2 assistências no mesmo jogo, mas não consigo lembrar de nenhuma outra partida sequer boa do Fagner. E essa partida que ele fez hoje foi excelente. Eu até daria uma nota mais alta, eu vou diminuir um pouquinho só, porque ainda me incomoda um pouco o lance da recomposição do Fagner. Tem muitos momentos de contra-ataque que ele volta muito mais devagar que o resto do time inteiro e às vezes eu acho que pode acabar prejudicando. É que hoje ele tinha uma segurança muito grande, porque o Charles estava cobrindo muito bem aquele lado direito e tinha ainda o Félix Torres e o André Ramalho na sobra para cobrir ele, então ele podia voltar com um pouco mais de tranquilidade. Só que ainda me incomoda em alguns momentos. Mas fora isso, uma partida absurda. E vamos pro Félix Torres também, que jogou pela direita hoje. Outro que fez uma partida absurda, na minha opinião, apesar desse lance que o Bruno Henrique antecipa dele. De resto, ganhou pelo alto, ganhou por baixo também. Foi muito importante para matar contra-ataque. Tirou muita bola e jogou sério. Hoje foi uma delícia ver o Félix Torres jogar, porque ele jogou sério. Não tem essa de sair jogando, não tem essa de fazer gracinha, de tentar driblar, que nem a gente falou aqui também, contra o Juventude. Aos 50 minutos ele foi tentar passar no meio de 4 jogadores do Juventude e perdeu a bola. Hoje o Félix Torres não tava nem aí pra nada, sem gracinha, bola pro mato, bico pra onde o pé estiver apontando. Se tiver que matar contra-ataque, mata. Então, assim, partida primorosa do Félix Torres, acho até melhor que a do Fagner. Eu vou dar uma nota 9 pro Félix, que eu fiquei muito satisfeito com a presença dele hoje. Eu acho que do sistema defensivo ele foi mais importante. Eu vou fechar com a mesma nota que eu dei pro Fagner, com ressalva ao lance do Bruno Henrique, que ele vai muito mal. Mas se ele vai mal no primeiro tempo, no lance do Bruno Henrique, no segundo tempo, num contra-ataque do Flamengo, ele salva o Corinthians, irmão. Uma bola enfiada, eu acho que era pro Bruno Henrique também. Ele dá um carrinho que ele até sofre a falta no lance. Ele salvou o Corinthians naquele lance, cara. Salvou. Era um contra-ataque fatal do Flamengo. Não ia ter como segurar. Ia ser um contra-ataque 2 contra 1 ali, 3 contra 2. E o Félix vai muito bem. Ele ainda não me passa tanta confiança com a bola nos pés. Mas hoje, por ser zagueiro, sendo um zagueiro mesmo, ele foi espetacular, cara. Tirou o que tinha que tirar. Concordo com você, não fez gracinha. Passou muita segurança. Tanto que o Flamengo, ele pouco chega também por aquele lado direito. No primeiro tempo, pouco mais. No segundo tempo, o Flamengo mal chega por aquele lado. E também é um lado muito difícil, que nem a gente falou. No segundo tempo, inclusive, o Luiz Araújo cai também bastante por aquele lado, que fica mais difícil ainda. São jogadores muito fortes no 1 contra 1. E o Félix se saiu muito bem. Eu vou fechar com 8,5 para ele também. Partidaça, para mim, uma das melhores, se não a melhor dele também com a camisa do Corinthians. E fora o gol impedido também, né? Poderia Verdade. ter feito o primeiro gol dele pelo Corinthians. Pois é, um cara que tanto, no começo da passagem dele, tanto tentava e tanto quase, Acertou a trave umas quase, 3, 4 vezes já. Não saiu o gol dele, infelizmente, mas partidaça do Félix. Merece um voto de confiança pelo jogo de hoje, sim, depois de tanta gente criticar. André Ramalho, outro que eu acho que fez uma partida muito segura. Veio de um meio de semana que ele foi muito mal. Para mim, fez a pior partida dele com a camisa do Corinthians contra o Juventude, que ele vai mal nos 2 gols. Mas hoje ele foi seguro. Ele é o jogador, claramente, que tem a maior lucidez do sistema defensivo com a bola no pé. Acertando passes novamente. Não deu nenhum sufoco lá atrás. Foi um cara que jogou sério também. E é o que a gente fala muitas vezes. Quando um zagueiro ele passa por boa parte do jogo despercebido, que nem eu acho que o André Ramalho e o Kaká passaram muito tempo, significa que eles tiveram boas atuações porque não comprometeu. Para mim, mais um grande jogo do André Ramalho, gostei bastante, 7,5 para mim. Eu vou de nota 7. Achei também ele um pouco discreto, mas quando chegou ele foi seguro e na saída de bola, como sempre, ele foi bem. O Kaká, mesma coisa, discreto, mas quando acionado, seguro também, ganhou algumas bolas importantes pelo alto e acabou expulso no final do jogo. Eu não consigo nem julgar a expulsão dele porque eu não consegui ver o que o Kaká fez. Eu vi que teve o soco do Alcaraz, esse soco eu de fato vi. O Kaká deve ter revidado, mas enfim, ele acabou expulso, por isso eu vou diminuir um pouco a nota, vou deixar com a nota 6. Cara, eu também não entendi, tanto que ele passa a imagem, fica meia hora, né? A arbitragem no Brasil é uma vergonha. Fica meia hora para analisar a parada.
Eu vi o soco do Alcaraz, também vi o movimento de soco do Gerson, não sei porque ele não foi punido. A arbitragem, mais uma vez, péssima, jogando contra o Corinthians. Mas o tanto que no momento que o Kaká é expulso, de primeiro lance, eu achei que tinha sido o Bidu. Porque ele mostra o cartão, o Bidu estava ali do lado, eu pensei, putz, expulsou o Bidu deve ter feito alguma coisa, vamos ficar sem o Bidu que está sendo tão importante para o próximo jogo contra o Botafogo. E eu vi que o Bidu não saiu de campo. Quando eu vi que o Bidu não saiu de campo, e eu não sei se é falha minha também, mas aí vai uma crítica. Hoje o sistema, o telão do Arena pouco mostrou coisas. Eu não sei se foi... Ali se é eu mais não coisa vi. do VAR. Ali é mais coisa do VAR. Que o VAR, tudo que aparece pro cara, aparece pra gente. Não, mas eu tô falando de cartão vermelho Kaká, tá ligado? Ah, não, Não isso mostrou aí nada. Eu não vi mostrando quem fez gol, eu não vi mostrando substituição, não vi mostrando nada. Não sei se foi culpa minha, mas eu não vi mostrando absolutamente nada hoje. Apareceu. Alguns cartões apareceram, inclusive, que eu vi. Mas não teve o anúncio. Tipo, que ela fala lá, cartão amarelo para a equipe do Corinthians, camisa 11, Romero. Os do vermelho, por exemplo, eu não vi. Vermelho eu não vi. Eu não vi. Então, assim, não sei se foi culpa minha, não sei se alguém tava na arena também pode ter essa percepção. Mas o Kaká, eu acho que fez um bom jogo. Os momentos que ele apareceu, eu acho que ele foi bem. Não falhou em nenhum momento, foi bem seguro. Teve a expulsão, né? Que ali naquele momento eu nem jogo tanto na conta, porque foi uma confusão. Então vou fechar com nota 6 também pro Kaká. Foi o pior do sistema defensivo, mas não foi mal, não. Matheus Bidu, Podemos de novo? jogaço. Vem de jogaço. Que jogaço. Pra mim foi muito mal no meio de semana contra o Juventude, mas só foi esse único jogo que ele foi mal desde que ele virou titular. O resto, só jogo bom do Bidu. Hoje, novamente, aparecendo muito bem no ataque. Ele é um cara que, apesar de ter perdido aquele gol, quase faz um no primeiro tempo também. Tem uma qualidade de passe muito boa. Ele fez muitas jogadas combinadas ali com o Garro. Depois, quando o Romero entrou, com o Thales no primeiro tempo, apareceu muito bem pela linha de fundo. E nesse sistema de 3 zagueiros, é muito importante você ter um ala que apoia, um ala que sabe atacar. E o Bidu é esse cara porque ele tem muita qualidade. Faltava melhorar a parte defensiva, que novamente não sofreu, novamente não prejudicou. Para mim, um jogaço do Bidu. Eu vou fechar junto com os outros dois, porque eu acho que a gente tem que dar uma moral. Nota 8,5 para mim pro Bidu. 8,5 também, concordo com você. O Bidu, como sempre, com a bola no pé, ele é muito bom de bola. Realmente, com a bola no pé dele, ele sabe o que fazer com ela. Então, se precisa dar um drible aqui, ele tem um passe aprimorado e o cruzamento dele geralmente é perfeito. Teve esse gol que ele quase faz no primeiro tempo de direita, que ele pega de bate pronto. Ele pegou essa sobra de escanteio 2 vezes e ele acaba perdendo esse gol. Que assim, não pode perder, mas você acaba passando plano porque é o Bidu, porque ele é um lateral. Lateral e baixo, né? Ele também é baixo, de cabeça. E também o cruzamento veio de muito longe, então, assim, não poderia ter perdido. Mas eu acho que isso não acaba tirando o mérito dele da partidaça que ele fez, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo, pouco jogo acontecia lá pelo lado direito do ataque do Flamengo. Ele, inclusive, teve um lance do primeiro tempo que ele sai dando petequinha na linha de fundo e joga a bola pra cima. Eu fiquei meio puto, sabia? Não, essas coisas não. Eu Pra mim é jogo sério, irmão. Quebra a perna dos caras. Eu fiquei em pânico, mas ele fez tudo certinho. Então, fatiou, passou. Mas no segundo tempo, que ele realmente começou a sofrer um pouco mais, o Luiz Araújo começou a ir pra cima e tal, se saiu muito bem. Foi importante também pra segurar a bola no ataque, porque teve um ponto do jogo, depois que o Fagner saiu, o jogo só aconteceu do lado esquerdo, com Garro, Romero e Bidu. E o Bidu muito importante também pra segurar aquela bola no ataque e pra acabar logo o jogo. Então concordo com você, 8,5, mais uma partidaça do Bidu, que é cada vez mais titular desse time. Martínez, vamos lá. Agora vai ser complicado, porque eu acho que ele fez uma baita de uma partida. Jogou bem. Na saída de bola dá pra ver que ele tem uma qualidade um pouco melhor. Pra fazer lançamento, muito importante também. Bom. Muito preciso pra distribuir essa bola pros dois lados. Lembra um pouco o Cantígio nesse sentido, que é aquele primeiro volante que distribui bem os lançamentos. E muito intenso, ele corre muito. Só que hoje ele me assustou umas 3, 4 vezes achando que ele ia ser expulso, porque ele tomou aquele cartão amarelo no carrinho com o Gerson e na sequência depois ele faz algumas 2, 3 faltas um pouco mais fortes e eu começo a ficar um pouco preocupado. E ele também tem alguns passes para trás que ele dá às vezes perigoso na saída de bola e deixa às vezes um companheiro ou outro na fogueira, mas em geral a saída de bola dele é boa para começar a construção do jogo. Ele acha bons passes em direção ao gol, pra frente. Pra trás às vezes me preocupa ainda, mas eu acho que no geral ele fez uma boa partida apesar do pênalti, né? Que é uma infelicidade, mas também, não tem cabimento você pular com um braço desse tamanho. Então, eu acho que fez uma boa partida, a estreia dele na Neoquímica Arena, mas vou ter que tirar a nota por causa desse pênalti, que foi um pênalti idiota, e que poderia ter prejudicado sim e ter
ter prejudicado o resultado definitivamente. Vou fechar com nota... eu queria dar uma nota alta, mas não vai dar. Vou deixar com nota 6. Cara, eu fico nessa dúvida também, porque ele foi 880, né, o Martínez até agora. Ele comete um pênalti infantil, que pode ter sido até uma infelicidade, mas é o que você falou, o cara não pode chegar com o braço desse tamanho aberto, cara. Não é assim que você vai proteger a bola. É de uma infantilidade absurda. Vi muito corintiano reclamando da marcação, discordo, pra mim é pênalti claro, então, foi infantil. O que eu não consegui ver com clareza, eu só vi na arena, não vi o lance de novo. Se realmente foi dentro da área o toque de mão. Foi. Que o lance é rápido, ele tá no ar, então acho difícil. Não consigo ver com clareza, mas pra mim também pênalti. Sim, pelo que eu vi, eu analisei só no estádio também, eu achei que foi dentro da área e o braço não tem o que discutir, né? Muito aberto, tem que ser marcado pênalti. Mas do resto, cara, pra mim ele fez um jogaço. Um jogaço. Assim como o Fagner fez, Bidu fez, Félix Torres fez, eu acho que ele fez um jogaço também. Mas é que ele teve esse erro capital. Esse erro que poderia ter custado a vitória do Corinthians. Do resto, gostei muito da qualidade no passe também. Me deu um susto achando que ele ia ser expulso. Eu até defendia que eu tirasse ele antes por conta do cartão também amarelo. No intervalo. Mas, cara, defensivamente, ele é um jogador que corre muito, briga muito. E pra fazer essa pressão no jogador, ele é muito importante. Porque ele tá em todo lugar. Ele vai marcar na direita, vai marcar na esquerda, vai marcar no meio. Rouba muita bola. Se ele perde a bola, ele é rápido nessa recomposição, já chega pra recuperar. Como marcador, eu tô achando muito bom marcador. Pra mim, precisa melhorar um pouco em questão de concentração, que eu acho que foram os erros dele no jogo de hoje e também no jogo contra o Juventude, e um pouquinho nessa questão do primeiro passe. Também acho. O lançamento não, tá ótimo, mas esse primeiro passe tem que melhorar. Dito isso, eu vou fechar com uma nota... Cara, que ele jogou muito bem, mas por conta do pênalti cometido, nota 6,5 pra mim. Senão ia ser pra mim ali lá pra uns 8 também, se eu não tivesse cometido esse pênalti. Charles. O Charles, ele é questionado pela torcida do Corinthians com razão, porque ele é um jogador que não tem muita qualidade técnica. Mas a entrega do Charles jamais tem que ser questionada. Jamais. Que cara que corre, que jogador que se entrega, que se dedica, cobre o lado direito, cobre o meio campo, fez o bico de lateral direito hoje e fez bem. A gente ficou preocupado, eu fiquei muito preocupado e eu acho que esse foi o único erro do Ramon Dias no jogo, de não ter trocado o Fagner pelo Mateuzinho, que poderia ter entrado, ter colocado o Charles, mas o Charles correspondeu. O Flamengo tinha pontas aptas por aquele lado que não criaram para cima do Charles. O Charles antecipou jogadas, brigou, tirou bolas, foi bem aqui ali naquele momento. Ofensivamente, claro que ele não tem aquele cacuete de lateral. Do resto foi bem, cara. Achei mais uma partida boa do Charles. Defensivamente eu acho que ele entrega bastante. Ofensivamente precisa melhorar um pouco no passe. Mas eu gostei bastante da partida do Charles. Para mim, nota 7. Eu vou com nota 7,5. Mais uma partida boa do Charles, que vem evoluindo cada vez mais, mostrando que pode sim ser importante. A gente criticou aqui os primeiros jogos dele e ele vem evoluindo cada vez mais. Hoje correu pra caramba, quando foi lá pro lado direito, jogou bem como lateral direito também, chegou firme nas divididas. A gente não tem esse número, mas se parar pra olhar, ele tem uma boa média de bolas recuperadas hoje, ou de cortes, interceptações, enfim. As ações defensivas dele foram muito bem, mas concordo com você que ofensivamente ele tem que ser um pouco mais presente, principalmente porque o Corinthians já é um time que joga com 3 zagueiros e 2 volantes. Então alguns volantes vão ter que participar mais do ataque e o Martínez é o primeiro volante, então ele não vai ser esse cara. O Charles tem que dar uma pegada um pouco mais forte nisso, que eu acho que ele vai se transformar realmente num volante um nível um pouco acima que ele vem mostrando, mas no geral mais uma partida boa dele e tem tudo para continuar jogando bem. O Garro, mais um que aqui, ó. Todo mundo já sabe, mas que jogador é Rodrigo Garro, minha Nossa Senhora. Corre que nem um maluco o jogo inteiro. Ele é um anão que segura a bola no ataque, ele consegue de fato segurar a bola no ataque. O Yuri foi expulso porque ele foi tentar segurar uma bola, ele sentiu um braço nas costas dele, ele fingiu que sofreu uma falta e acabou sendo expulso lá para matar a jogada. O Garro é o cara que ele também, sendo mais baixo e mais fraco que o Yuri, ele pega essa bola, ele prende, ele sofre falta, ele incomoda o adversário, ele joga inteligente, ele deu assistência pro Romero, querendo ou não, a bola desviou, mas ele que enfiou a bola pro segundo gol do Corinthians. O próprio primeiro tempo dele muito bem, até as bolas paradas começaram a gerar um pouco mais de perigo. Então, cara, mais uma partida muito boa do Garro, que voltou a ser, de fato, protagonista do jogo, mesmo sem ter tido um gol ou um momento muito específico do jogo, mas você vê que o Garro é, de fato, o melhor jogador desse time e é um dos melhores jogadores do Brasileirão. O Corinthians, nessa situação na tabela, as pessoas não olham muito para isso, mas o Garro é disparado um dos melhores jogadores desse Campeonato Brasileiro e teria muito mais números se jogasse num time um pouco melhor que o do Corinthians.
vai ficar com nota 9 o Garro, porque realmente é uma partida absurda. Eu acho que fica tete a tete ali com o Félix Torres. Para mim, melhor em campo. Rodrigo Garro, melhor em campo, nota 9. Você falou tudo, cara. Jogador fantástico, fantástico. Isso me impressiona muito no Garro, porque você vê, ele faz tudo, ele participa de tudo, ele sofre falta, ele arma a jogada. Vale lembrar que não foi contabilizado para ele assistência no gol do Romero, porque a bola desviou, mas ele acha o passe. E é numa jogada que ele cai, levanta a tabela, pega a bola de novo e enfia a bola pro Romero, cara. Então ele vai muito bem nesse lance, ele briga toda a jogada. O final do jogo do Rodrigo Garro é espetacular. Sem brincadeira, é um dos melhores finais de jogo para segurar a bola que eu já vi de um jogador pelo Corinthians. E de um jogador sem valências físicas. Então, um jogador pequeno, mas é forte, mas é pequeno. O que segurou de bola, o que driblou no ataque, o que cavou de falta... Absurdo. O Rodrigo Garro deve ter umas 4, 5 faltas aí só no finalzinho do jogo, driblando e protegendo a bola. Jogou muito, muito. Participou de todas as ações, participou de todas as jogadas, participou da construção dos 2 gols do Corinthians, um deles deu assistência, jogou demais e ele sabe e ele sente o espírito do Corinthians. Para mim, 9, o Garro é o melhor jogador desse time há muito tempo e para mim foi o melhor jogador no dia de hoje, sem ter gol ou sem ter uma assistência contabilizada. O Rodrigo Garro, mesmo assim, melhor jogador. Para mim, eu vou de nota 9 também. Partindo para o ataque do Corinthians, primeiramente, já vamos deixar claro aqui, Hector Hernandes sem nota. Sem nota. Não vamos 4 avaliar. minutos de jogo substituído. Pouco tocou na bola, deu um outro passe, não tem condição. A gente deseja uma recuperação boa para ele, espero que ele fique bem. Já tá como sem nota, a gente vai avaliar o Yuri Alberto junto com esses titulares. Depois a gente vai pro banco. Vamos lá, então vamos avaliar o Yuri primeiro. Já que o Yuri entra no lugar dele, depois a gente passa pro Thales Magno. Yuri Alberto entra no comecinho do jogo, ali com 5 minutos da primeira etapa. Cara, o Yuri foi um combo no jogo de hoje, né? Assistência absurda pro Thales Magno, uma jogada que todo mundo achou que ele ia se enrolar com a bola. Eu tava vendo e falei, pô, não é possível, irmão, não é possível que ele vai se enrolar de novo, mas ele finge que vai, volta pra linha de fundo, utiliza a profundidade e cruza na cabeça do Thales Magno. É verdade que a zaga do Flamengo ficou olhando pra jogada, mas um baita passe pro Thales abrir o placar. Eu gostei de algumas movimentações dele, eu gostei que ele brigou. E se a gente tanto fala que o Yuri Alberto é um centroavante bonzinho, que dá abracinho nos outros, que bate aqui nas costas, tudo hoje bem. Não foi. Hoje ele matou o cara, irmão. Hoje deu uma voadora absurda. E eu não vou ficar bravo com isso. Poderia ter prejudicado o Corinthians? Poderia. Vai ficar fora do jogo no Botafogo? Vai. Mas, irmão, tem que ganhar o jogo, mata o cara mesmo. Perdeu a bola, mata o cara. É eu isso. Não sei se dá você uma voadora. Viu, não tem que ser bonzinho, Yuri. Não tem que ser. Eu não sei se isso aconteceu onde você estava sentado na arena também. Mas ele foi expulso e começou a cantar. Ih, Yuri! Eu acho que o estádio inteiro cantou. Isso, todo mundo. E eu cantei junto também. Tá certo. Mas claro que a expulsão dele pesa um pouquinho na nota que a gente vai dar. Sendo agora imparcial, ele foi infantil na expulsão. Mas o resto, participou da jogada dos gols, construiu bem. Não lembro de algum gol perdido que ele teve. Eu acho que teve uma boa participação no geral. Como foi expulso, a nota vai diminuir, mas eu vou fechar com uma nota 6 pro Yuri Alberto. Teve esse lance aí da assistência, que de fato ele vai muito bem, e o cruzamento dele é primoroso. Parece que ele coloca com a mão, de tão perfeito que foi. O Thales estava completamente sozinho, e assim, uma condição incrível para fazer o gol, impressionante que o Yuri fez ali, de fato, e com poucas opções dentro da área, inclusive. Mas aí você vê o segundo tempo, gostei do começo dele também, que é ali pelo lado direito. Ele, Fagner e Charles conseguiram fazer uma trinca muito boa também, tocando bola por ali. Inclusive é assim que sai o segundo gol do Corinthians, é uma jogada que o Yuri participa. Mas aí tem também esse lance, né? Que esses são os pontos positivos dele da partida, e ele de fato correu e chegou a incomodar um pouco a zaga do Flamengo. Mas a minha crítica a ele hoje fica realmente com a falta de inteligência em alguns momentos para prender a bola. Ele é expulso por isso. Porque ele pega a bola e fica tentando sofrer a falta. Mas se ele vai levando a bola pro fundo, porque ele recebeu muito tranquilo, ele recebeu em profundidade na frente, também acho que não ia dar pra ele correr até o gol, porque ele tava pegando ela do lado contrário, até ele fazer a mudança de direção, acho que ele acaba perdendo a bola. Mas se ele pega aqui, vai levando a bola pro fundo, vai indo pro fundo, tenta ganhar um lateral, um escanteio, ou prende a bola lá perto da bandeirinha de escanteio, ele poderia ter feito alguma coisa melhor. Ele tentou sofrer uma falta que de fato, na minha visão, não aconteceu. O jogador do Flamengo de fato coloca as duas mãos na costa dele, mas não rola o empurrão. O Yuri vai com o corpo mole, cai, e aí ele vai... Caralho, quase arranca as duas pernas do Pedra, Wesley papel fora. e Yuri Alberto, né? Pedra, papel e Yuri Alberto, exatamente. E por isso a nota vai cair, porque, porra, eu acho que foi falta de inteligência naquele momento. E faltou inteligência em alguns momentos pro Yuri, de fato, prender a bola, principalmente depois que o Corinthians estava ganhando o jogo.
porque, na minha visão, a última boa jogada do Yuri no jogo, de fato, foi essa. A construção da jogada do segundo gol do Corinthians. No geral, é que ele foi decisivo pro resultado. Ah, Yuri, você foi expulso. Porra. Tá acima da média, nota 6. Nota 5,5 pro Yuri Alberto. Não vai dar pra ir muito mais que isso. E vamos pro último do titulares, Thales Magno. Gostei da partida do Thales, finalizou bem, fez o gol. Que estrela tem o Thales, pouquíssimos jogos pelo Corinthians, já tem 3 gols. E gols importantes, 2 gols de vitória de 2-1, um gol de empate nos acréscimos na estreia dele. Então o Thales vem conquistando espaço no time titular do Corinthians, inclusive mais um acerto do Ramon, que não vinha utilizando ele nos últimos jogos, acabou colocando ele contra o Fortaleza, mas ele, assim como o Hector, sai no comecinho do jogo e aposta nele de novo, e mais uma vez o Thales corresponde. Acho que o único lance do Thales que eu não gostei no jogo foi uma puxada de contra-ataque que ele escorrega. De resto, achei que ele foi bem. Ele, jogando ali pela esquerda, conseguiu também fazer uma fumaça, deixou o Garro em boa condição de finalizar no começo do jogo também. Boa partida do Thales, 7,5. Cara, o Thales Magno é impressionante, né? Thales mágico é impressionante. Eu tava comentando isso com você quando a gente tava saindo do jogo ali, pegando o metrô. Cara, ele tem o mesmo número de gols do que lesão pelo Corinthians. E quando você fala isso de um jogador, ele tem o mesmo número de gols do que lesão, você pensa, pô, cara, o cara tem 50 jogos ali, 3 gols e 3 lesões. Ele tem uns 5 jogos pelo Corinthians e 3 gols. Ele tem muito gol, irmão. Ele tem muito gol, mas ele tem muita lesão também. Ele se machuca toda hora, As 2 vezes foi com o ombro, né? Hoje eu acho que até foi um pouquinho preocupação, de migué dele, talvez, mas... Quando ele desloca o ombro, né, contra o Fortaleza, depois teve um outro jogo agora, não me recordo, que ele sente também e ele sai. Qual que foi? Não lembro também. Foi antes do jogo contra o Fortaleza. Foi talvez a volta contra o Bragantino? Volta contra o Bragantino, pode ser. Cara, perdão, rapaziada, não lembro agora, mas ele teve outro jogo que ele sente também a coxa e acaba sendo preservado. Cara, o Thales Magno, ele é um jogador que ele não tem ele não é tão insinuante como outros pontos do Corinthians. Ele não é tão insinuante que nem o Wesley, por exemplo. O Wesley era um cara claramente mais habilidoso ali. O Thales, ele ainda pelo Corinthians, não tem tantos lances que ele consegue se desvencilhar dos marcadores pelo drible, pela velocidade. Ainda não tem muito. Apesar de ser um jogador que tem habilidade, sim. Ele não tem essa característica de ponta, mas ele tem uma característica de atacante que é muito primordial pro Corinthians, que é pisar na área, cara. O Wesley não pisava na área, tem um jogador ponta do Corinthians, o Pedro Henrique não pisa na área, o Thales Magno pisa na área, e ele tem qualidade para finalizar. Não é à toa que ele tem 3 gols pelo Corinthians. Lembro só de um gol dele perdido pelo Corinthians, foi aquele contra o Fluminense de cabeça. O Wesley não consigo nem julgar como gols perdidos, algumas outras chances que ele pode ter tido. Então, mais um bom jogo dele também. Gostei das jogadas que ele combinou ali com o Bidu pelo lado esquerdo do campo. Fez o gol, teve estrela, teve brilho. Acabou saindo, mas eu acho que fez uma boa partida, cara. De entrega, de luta, de passe. Vale lembrar que no primeiro tempo também o Yuri estava impedido, mas ele dá um puta passe pro Yuri Alberto sair na cara do gol, que acaba não resultando em nada. Achei uma partida muito boa do Thales, eu vou fechar com uma nota 8 para ele, pela decisão, pela estrela, e porque coletivamente eu acho ele um jogador muito importante. Nota 8 pro Thales mágico. Vamos pro banco de reservas. Primeiramente, a gente falou do Yuri já, vamos falar agora de Ángel Romero, o jogador que entra depois, substituição sola, né? Ele entra ali naquele momento. E o Romero, ele entra e muda o jogo. Ele entra e acaba com o jogo. Ele entra e decide o jogo. Ele entra, e eu também acho que o primeiro toque na bola dele foi o gol. E é um gol que é de um jogador que tem estrela. A gente sabe que o Romero, ele pode pecar um pouquinho na qualidade às vezes, mas ele é um jogador de jogo grande. E isso que a gente precisa. É jogador de jogo grande, é jogador que gosta de fazer gol em jogo grande. Quantos gols ele já tem contra o Flamengo, por exemplo? Quantos gols ele fez na reta final do Brasileirão do ano passado? Agora, novamente, Bahia, Criciúma, voltou a marcar hoje contra o Flamengo e jogou muita bola, cara. Jogou demais. O Romero jogou muito. Não foi só o gol. Ele faz o gol, ele defensivamente corre muito e ajuda muito. Vale lembrar que a expulsão do Yuri Alberto surge num lance que o Romero dá um carrinho, que ele vem até a linha de fundo aqui e ele consegue evitar o lateral e ainda dá um passe pro Yuri de carrinho. Ele deu chapéu, ele deu caneta, ele segurou muita bola, deu boas triangulações ali com Bidu e Garro pelo lado do campo. Sofreu falta também pra Sofreu falta. É difícil você achar o momento que o Romero errou no jogo. Jogou demais. Teve a sabedoria de jogar o jogo. O Romero soube jogar o jogo de hoje, o que era o necessário, e ainda decidiu a partida. Para mim, junto com o Garro, o melhor em campo, nota 9. Para mim, o melhor em campo, e assim, disparado. O Romero entrou e praticamente não errou nada. Eu lembro de um lance só que ele erra, que era uma saída de contra-ataque do Corinthians, que o Garro tava passando, ele poderia ter enfiado a bola, ele acabou se embananando ali com a bola, mas
acabou sendo pra lateral. Mas foi o único. Tirando isso, a partida do Romero foi perfeita. Tudo que ele fez deu certo. Tudo que ele fez deu certo. Domínio difícil, que vem de tiro de meta, proteger a bola com o corpo, matar no peito, triangulação com o Bidu e com o Garro. Cara, o Romero fez uma partida primordial e decidiu o jogo. Que nem isso que você falou, que o Romero gosta de fazer gol em jogo grande. O Romero, você gostando dele ou não, que inclusive eu acho que você tá errado se você não gosta do Romero, ele é muito decisivo, cara. Ele talvez seja o jogador desse elenco mais decisivo que a gente tem. Que em jogo grande nunca se escondeu, que já resolveu muita coisa pro Corinthians. Ano passado fala por si só. E esse ano, que nem você falou, Bahia, Criciúma e Flamengo. 4 de 5 vitórias do Corinthians no campeonato, 3 tem a participação do Romero fazendo gol. E fazendo gol importante, gol de vitória. Então, cara, muito boa a partida do Romero. Acho cedo para falar de manutenção dele como titular, principalmente porque o Ramon não gosta muito de repetir a escalação. Mas a partida de hoje dele é realmente de almanaque. É para lembrar por muito tempo de como o Romero entrou hoje e resolveu o jogo. O Romero chegou a 12 gols pelo Corinthians na temporada, rapaziada. Ele não pode ser sucateado como muito torcedor do Corinthians faz. Querendo ou não, ele é um dos melhores que a gente tem na função de fazer gols. Então ele tem que ser muito respeitado, tem que ser muito aplaudido pelo que ele fez hoje, 9,5, melhor em campo. Entrou o Raniel e o Rian junto, vou falar do Rian antes, que entrou e correu, acabou roubando uma bola ou outra. Ele tem uma boa roubada que ia sair numa saída de contra-ataque, mas acabou não rolando. Só que o Rian... É o chute do Garro, né? Do meio campo. O Garro chuta no meio campo. Mas a entrada dele é boa, até na briga teve boa participação também. Parabéns, Rian. Cara, jogou pouco, então deixa eu nota 6. 6 também, entrou, marcou bem, roubou essa bola, mas não teve aquela participação pelo tempo em campo, né? Nota 6 também, eu achei uma boa partida, cara. Ele e o Raniel, que entraram, que a gente vai puxar pro Raniel já, os dois, eles fizeram uma boa composição no meio campo. O Corinthians, ele tira o José Martínez, que fez um bom jogo, apesar do pênalti, fez um bom jogo, tira o Charles, que fez um bom jogo, e coloca na lateral. Os dois que entram no meio, mantém o que o Corinthians estava construindo, mantém a organização defensiva. Não participaram tanto, mas essa manutenção foi importante. Então, para mim, nota 6 para o Rian. E eu já vou adiantar que nota 5,5 para o Raniel, porque o Rian ele ainda teve essa roubada de bola que foi crucial. O Raniel eu não vi muito em campo, mas 5,5. Eu vou deixar com nota 5, porque, mesmo motivo, não vi nenhum lance muito expressivo do Raniel. E o que eu lembro dele foi o chute do Pedro que passa triscando a trave, que ele não fecha o chute. O Raniel vai um pouco atrasado para tentar bloquear a jogada. Aliás, nem lembro se foi o chute do... Eu acho que não foi do Pedro, que o Pedro é bem no comecinho. Então, mas teve um outro chute também que ele demora pra fechar. E ali me incomodou um pouco, mas no geral, boa partida do Raniel, porque ele entrou e fechou os espaços que tinha que fechar. O Corinthians, mais uma vez, com 9 dentro de campo. E pra fechar, o Ramon Dias... Ah, mano, não vou dar uma nota baixa pra ele. Porra, aí jogou contra o Flamengo, jogou melhor, jogou bem, convenceu no primeiro e no segundo tempo, ganhou o jogo e com o time... todo mundo se matando de correr. Pra mim também o único erro dele é ter colocado o Charles na lateral direito. O erro dele é, por exemplo, ter morrido com uma substituição a mais para fazer. Só que também a saída do Hector no primeiro tempo acaba atrapalhando um pouco nisso. Esse é o único defeito que eu consigo achar na partida do Corinthians no comando do Ramon Dias. Por isso eu vou fechar com nota 9 também. Não tenho críticas para fazer... nem além disso, que ele não usou uma substituição. Caralho, gente, a gente ganhou. A gente ganhou e ganhou bem. Então, sem crítica para o Ramon Dias hoje, nota 9. Vou fechar com 8,5. Eu realmente acho que ele errou nessa... não ter colocado o Mateuzinho. Arriscou com o Charles e acabou dando certo, é bem verdade. Mas, cara, tem muito ponto positivo. Ele ter bancado o Félix Torres foi positivo demais. A sequência pro Bidu é positiva demais. O meio campo hoje encaixou. E eu acho que o José Martins até sofre um pouco no meio de semana, apesar de ser estreia, mas porque tinha na companhia dele o Raniel, que é outro cara da mesma característica. Hoje ele combinou melhor com o Charles ali. Foi mal no pênalti? Foi mal. Mas do resto do jogo eles combinaram bem a posicionamento em campo. Então é importante a manutenção dos meias. Ele acerta no ataque, acertou em preservar o Thales Magno, acertou muito na substituição do Romero, porque naquele momento, vale lembrar, que o Corinthians até tinha outras opções no banco. Tinha Igor Coronado no banco, tinha Pedro Henrique no banco. O Romero, claro que pra gente tem um lugar especial, mas se a gente for analisar no elenco em si, tem outros jogadores que até tem uma capacidade maior de fazer algo diferente. Tipo o Coronado, é um cara mais diferente. E ele colocou o Romero decidiu o jogo, jogou demais. Então, cara, vou fechar de 8,5 também pro Ramon. O Corinthians fez um grande jogo, venceu o Flamengo, um dos jogos mais difíceis de se vencer nesse campeonato. O Corinthians conseguiu vencer e convenceu. Para mim, 8,5 pro Ramon.
Então é isso, rapaziada. A gente, com toda a alegria do mundo, no aniversário de 114 anos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Parabéns, meu amor. A gente termina aqui mais um pós-jogo com vitória, o primeiro pós-jogo com 114 anos de história. Parabéns pra você, corintiano, parabéns pra nós também, parabéns pro Corinthians pela vitória de hoje, que foi muito importante. A gente volta agora na quarta-feira, na outra quarta-feira, depois do jogo contra o Juventude na Copa do Brasil, se São Jorge quiser, com a gente classificado. Então deixa aí nos comentários o que você achou do jogo de hoje, deixa seu like, se inscreve, acompanha a gente nas outras redes sociais. Tamo junto e vai, Corinthians! Hoje é o dia do corintiano. Vai, Corinthians!